Fundada para ser a capital da França equinocial, foi chamada de Manchester do Norte e de Atenas brasileira. É conhecida como a Cidade dos Azulejos, como a Ilha do Amor, e tem em suas conquistas o título de Patrimônio da Humanidade. São Luís do Maranhão. Disputada por franceses, holandeses e portugueses, São Luís nasceu como uma cidade fortificada. Um porto seguro e abrigado para as rotas de consolidação e da posse colonial das regiões recém-descobertas no litoral norte brasileiro. O seu nome foi tomado de um rei, Luís XIII, um santo. O traçado de suas ruas, becos e ladeiras foi projetado segundo normas e leis renascentistas medievais. A sua arquitetura foi inspirada ao gosto e à beleza do conjunto e detalhes históricos coloniais. A história em São Luís tem início um pouco antes do descobrimento do Brasil. Em meados do século XV, piratas nórdicos, genoveses, franceses, holandeses e portugueses já frequentavam as costas da ilha, fazendo escambo regular com os índios da região. Vinham em busca das drogas do sertão, raízes, folhas, cascas e especiarias extraídas da mata, utilizadas como remédios e que ajudavam a conservar e temperar os alimentos. Eram produtos de alto apreço e de grande procura na Europa, comercializados ainda hoje. A fundação oficial da cidade se deu em 8 de setembro de 1612, quando o francês Daniel de Latouche, senhor de La Ravardière, por aqui aportou. O sítio escolhido coincide com o centro administrativo da cidade, onde se situam hoje as sedes dos governos estadual e municipal, o Palácio Episcopal e o Tribunal de Justiça. Nesta colina, cercada por 2 rios profundos, o Anil e o Bacanga, estrategicamente os franceses procuravam um lugar defensável. Para esses primeiros colonizadores, a ilha se mostrava ideal para a fundação de uma ambicionada colônia, de uma segura rota marítima para a Europa. Uma França equinocial seria iniciada em uma ilha paradisíaca, com extensas faixas de praias e dunas, farta vegetação e recortada por inúmeros rios e igarapés, o que garantia abundância de água e provisão de alimentos. O sonho francês teve fim 3 anos após a ocupação, quando os portugueses avançaram sobre o forte e conquistaram a ilha. Em 1641, São Luís foi invadida pelos holandeses, que por aqui ficaram durante mais 3 anos. Em 1644, após batalhas e vitórias, Portugal garantiu definitivamente a posse da cidade. Estima-se que, no fim do século XVII, tenha surgido o primeiro plano urbanístico de São Luís, elaborado ao molde das ordens filipinas, adotado na América Espanhola. Iniciada como uma fortaleza, a nova cidade ultrapassou a muralha e se espraiou pelo território. A predominância da ocupação militar inicial foi sendo diluída pela incorporação de outros usos civis e religiosos. Projetada pelo engenheiro militar português Francisco Frias de Mesquita, São Luís foi idealizada em traços regulares, o que ainda hoje se faz presente na forma da cidade. A São Luís da época mostra a grande influência renascentista em sua malha reticulada, ruas retas, quarteirões quadrados e lotes uniformes, sempre mantendo uma relação muito estreita com o mar. O planejamento de São Luís
não dispensou sua preocupação com novas invasões. A atual Ponta da Areia se configurou em uma estratégica localização para a defesa e proteção da cidade. Desde o século XVII, quando foi construído o Forte de Santo Antônio da Barra e o Fortim de São Marcos, no fim do século XVIII. Coladas umas às outras e alinhadas às ruas, as suas edificações formam verdadeiras muralhas internas ao inimigo. Estreitos becos de acesso ao mar, facilmente defensáveis, constituem armadilhas letais aos invasores. Frente às ameaças de além-mar, São Luís se tornou uma cidade compacta. O período de maior urbanização da cidade se deu no fim do século XVIII, estimulado pelas exportações de algodão e açúcar e sob influência do estilo pombalino, do Marquês de Pombal, inspirada na reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. A dependência econômica e política a Lisboa submetia São Luís ao modelo português. Surgiu, nesse período, o bairro da Praia Grande, na primeira região portuária da cidade, o que estabeleceu o início do desenvolvimento comercial da região, com a construção de aterros, pavimentação de ruas e do cais da Sagração. A Praia Grande era o coração comercial da cidade e da província. Lojas e residências dos grandes comerciantes portugueses que exportavam algodão e importavam tudo o que a Europa produzia. Deixa eu subir pra cima! Nas inúmeras construções no que hoje é reconhecido como o maior conjunto de arquitetura urbana civil de origem portuguesa da América Latina, pode-se deparar em São Luís com réplicas facilmente encontradas em Lisboa e na cidade do Porto. O ritmo das janelas, os balcões trabalhados em serralheria, as portas com bandeiras de ferro e a forte presença de azulejos identificam os valores patrimoniais do acervo da arquitetura tradicional lusitana. Encimando os casarões, os mirantes surgiram como uma característica própria às condições climáticas da ilha, quentes e úmidas, sujeitas a chuvas muito fortes. Nas fachadas sem azulejo, o colorido natural dos tons fortes e quentes, com predominância do ocre, amarelo, vermelho, das portas e dos telhados de barro, torna-se uma mistura provocante. Um colorido exuberante e que produz uma policromia atraente na vista aérea da cidade. São Luís possui um conjunto arquitetônico e urbanístico com mais de 5.000 imóveis históricos, com destaque para a arquitetura colonial. Esse conjunto acha-se assentado em um sítio de 220 hectares, com um traçado de 350 anos quase inalterado. O traçado urbano no qual está inserida essa arquitetura foi reconhecido e a cidade ganhou um novo status, uma nova identidade, que vem sendo defendida e preservada. São Luís, cidade colonial. A manutenção desse traçado foi um dos fatores preponderantes para que São Luís recebesse, em 1997, o título de Cidade Patrimônio da Humanidade. São Luís entrou para a história do descobrimento do Brasil como a única capital que não foi fundada por portugueses, mas, curiosamente, se transformou na capital mais lusitana do Brasil.
Somada a esse conjunto, a industrialização têxtil, adotada no fim do século XIX, trouxe novas repercussões ao contexto urbano da cidade, ampliando a área de ruas pavimentadas e proporcionando o embelezamento de praças e construções ao gosto clássico. Na virada do século, a representação da cidade colonial passou a conviver com as de Manchester do Norte, refletindo os investimentos da elite econômica em face da inviabilidade agroexportadora das sucessivas leis abolicionistas. A São Luís republicana tentou se fazer industrial, investindo em fábricas e infraestrutura urbana. O Parque Fabril instalado na cidade, que havia feito do Maranhão o segundo estado mais industrializado do país, não teria resistido ao endividamento. Hoje, a maioria de suas fábricas pode ser encontrada em estado de ruínas ou transformadas em escolas e centros de venda de artesanato. Uma cidade em uma ilha. Uma ilha que apresenta uma paisagem cultural composta de elementos naturais e de costumes trazidos por levas de imigrantes que por aqui aportaram. Valores miscigenados por brancos europeus, negros africanos, árabes e gentios da terra, traduzidos pela beleza artesã, pela rica culinária e pelas manifestações folclóricas e literárias. Uma harmoniosa herança cultural, legados de uma geração de intelectuais em que se destacaram românticos poetas, humanistas, escritores, filólogos, historiadores e jornalistas. Homens de letras e pensamentos que contribuíram para o culto de uma sociedade instruída e que renderam a São Luís mais um cognome: Atenas Brasileira. Neste ponto, outrora isolado da costa nordeste brasileira, a 2 graus da linha do Equador, um povo extraordinário se desenvolveu e se tornou único. Crenças religiosas encontraram sua expressão na música, na dança, na arte e nos rituais criados para agradar a deuses e aplacar os demônios do reino espiritual. Em São Luís, as igrejas e monumentos religiosos são notáveis por seus aspectos construtivos e por sua ornamentação. Suas edificações datam e guardam passagens históricas do início da colonização. A Igreja do Desterro, o primeiro templo construído na província, ficou marcada pela invasão dos holandeses, que a profanaram, saquearam e demoliram. Construída pelos jesuítas, a Igreja de Nossa Senhora da Vitória foi erigida em homenagem à vitória dos portugueses contra os franceses na Batalha de Guaxenduba. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo serviu de abrigo aos portugueses durante a campanha contra os holandeses. Na Igreja de São João Batista, repousam os restos mortais de Joaquim Silvério dos Reis, o delator da Inconfidência Mineira. No púlpito da Igreja de Santo Antônio, o padre Antônio Vieira pregava os seus sermões. Aqui, no convento dos padres franciscanos, foram realizadas as reuniões da Revolta de Bequimão, o primeiro movimento de emancipação do Brasil. O convento também ficou conhecido pelo processo movido pelos padres contra as formigas que saqueavam a despensa e ameaçavam a segurança da edificação. Não menos notável é o Convento das Mercês, antigo mosteiro da Ordem dos Mercedários, inaugurado pelo próprio padre Antônio Vieira quando do seu exílio no Maranhão. Porém, a despeito dos cuidados dos jesuítas, capuchinhos, carmelitas, franciscanos e mercedários, a fé do negro escravo se difundiu por toda a ilha. Nos terreiros de Cura, Pagelança, Mata e Tericô,
escravos e gentios da terra se uniram em reverência aos seus deuses. Caboclos e encantados originados das matas somaram-se a entidades reais portuguesas, francesas, turcas e de famílias da longínqua África-mãe. Tornaram-se os donos do lugar, sincretizados e festejados muitas das vezes em conjunto com os santos católicos. São Luís é o único lugar em todo o Brasil onde se podem encontrar as casas das minas que reúnem a tradição dos voduns da família real do Benin, originados do vale africano do Daomé. Nessas casas, toques de tambores cultuam tanto os voduns e orixás africanos quanto os caboclos surgidos nos terreiros brasileiros. São festas e cerimônias que duram noites e dias inteiros, em alguns casos, atreladas ao calendário cristão. Nelas, as entidades são organizadas em nações e famílias. Os voduns são as entidades da encantaria africana, as mais antigas e prestigiadas. Os gentios são os encantados da nobreza europeia, geralmente cristãos associados a orixás e a santos católicos. Os caboclos são as entidades associadas aos mares, aos rios e às matas. Nos rituais da mina, não são raros os participantes que entram em transe com índios, surrupiras, botos, fulupas ou com outros encantados. O transe é um estado alterado, como a hipnose, quando os espíritos dos encantados se apossam dos médiuns, que entram em contato direto com o mundo espiritual. É genuíno, é quase sempre alcançado. Enraizados em cultos de magia antiga e estimulada por rituais de religiões místicas, ao anoitecer, não poderiam faltar a São Luís as lendas e histórias de assombrações. Uma delas profetiza o fim da ilha onde está assentada a cidade. Segundo a lenda, uma grande serpente habita um dos vários túneis que cortam seu subsolo. Misteriosos, a origem desses túneis ainda desperta controvérsias entre estudiosos e a população. Para uns, não passam de tradicionais sistemas de escoamento de águas pluviais. Para outros, seriam rotas de fuga para padres ou vias de conexão entre as suas igrejas. O certo ou duvidoso é o que o imaginário popular os considera como a morada de uma grande serpente que um dia irá afundar a ilha. Alguns contam que a tal serpente se estende em sono profundo pelas entranhas da cidade. A sua cabeça estaria sob os pés de Nossa Senhora da Vitória, no altar da Igreja da Sé, o rabo nos confins do túnel do Ribeirão. No dia em que a cabeça e o rabo se encontrarem, será o fim da ilha, que afundará no mar. Outra lenda tem origem no culto sebastianista, que ainda sobrevive no Maranhão. Sebastião, rei de Portugal, teria sumido em uma batalha travada em Marrocos contra os mouros, sem deixar herdeiros. Sempre esperado pelos súditos, o rei teria aparecido nas praias dos Lençóis maranhenses, encantado sob a forma de um touro divinizado como Vodun Chapanã.
Chapanã, o rei, teria tido um breve romance com Iemanjá, a rainha do mar. Dessa união, nasceu a princesa Ina. Como pai zeloso, o rei teria dado à sua filha um castelo. Um castelo na praia do Boqueirão, antiga região de Quilombos, onde hoje está sendo construída a zona portuária do Maranhão. Por conta do sacrilégio, vários acidentes e dificuldades encontrados durante a construção e operações no porto são creditados à insatisfação das entidades do lugar. Porém, a mais terrível e assombrosa história ocorre entre as ruas e os becos históricos de São Luís, em noites solitárias e não menos tenebrosas. Falam de uma velha senhora, Dona Ana Jansen, que percorre essas ruas em uma carruagem antiga, puxada por mulas sem cabeça ou por cavalos que soltam fogo pelas ventas. Essa senhora teria sido uma dama rica e poderosa, dona de inúmeros escravos. Diz a lenda que teria sido muito má com seus escravos, que muitos deles jazem emparedados ou atirados nos poços dos vários casarões que acreditam terem pertencido a ela. Dona Ana Jansen, por seus pecados, foi condenada a vagar pela cidade até que um dia alguém se apiede de sua alma. Encantos e magias. O povo é o dono da festa, quando o sagrado e o profano se misturam. As festas juninas por aqui guardam um caráter de celebração muito particular em relação ao resto do país. A magia, a beleza plástica, o envolvimento apaixonado de quem participa diretamente dos rituais e das representações conferem uma atmosfera quase religiosa. São João é o santo inspirador. As festas marcam uma ecumênica influência cultural dos colonizadores e colonizados. Estão na alma da população. A grande ópera popular que se instala na ilha tem muitos sotaques. Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá, lelê, dança do coco. Nesse painel diversificado, o Bumba Meu Boi se distingue como composição dramática que o aproxima dos autos medievais. Tem drama, tem música, tem enredo, personagens alegóricos e diálogos. De longe, o Bumba Meu Boi é a manifestação cultural mais importante de São Luís. Durante as apresentações, o Bumba Meu Boi conta em um animado e hilariante teatro de rua a história quase trágica de pai Francisco e sua mulher Catirina, empregados de uma grande fazenda. Catirina, grávida e desejando comer língua de boi, induz o marido a matar Mimoso, o novilho mais querido do patrão. Sabendo do furto, o senhor ordena que vaqueiros e índios descubram toda a verdade. E assim, o autor do crime é capturado. Depois de muita confusão, são convocados os doutores e pajés que, através de magias, ressuscitam Mimoso. Francisco é então perdoado e os brincantes entoam cânticos de louvor com danças em volta do animal. A variedade de ritmos, ou sotaques, é um dos grandes charmes do Bumba Meu Boi. No sotaque de São Luís, a base instrumental são as matracas, pedaços de madeira,
e tambores de grande diâmetro, os pandeirões. Confeccionados em madeira e couro, os pandeirões são afinados a fogo, o que torna indispensáveis as tradicionais fogueiras que animam as festas. O envolvimento dos brincantes é quase religioso. Entidades espirituais e devotos do tambor de mina gostam do Bumba Meu Boi. Os cantadores de boi pedem a proteção dos encantados para o sucesso das apresentações, e a maioria dos brincantes participa do boi em cumprimento a promessas realizadas. Os ritmos do boi frequentemente estão presentes e influenciam as batidas dos tambores na mina. E muitos tocadores de tambor de mina apreciam e participam de brincadeiras do Bumba Meu Boi. Ambos se misturam para a criação de um novo folguedo, o tambor de crioula. A tradição vem dos descendentes africanos. O tambor de crioula é mais uma manifestação tipicamente maranhense. Divertido e contagiante, pode ser visto em qualquer época do ano em São Luís. A temporada dos festejos juninos é uma das mais propícias para se apreciar a brincadeira. O batuque é executado por homens, enquanto as mulheres dançam em círculo, fazendo girar suas saias rodadas. É uma dança sensual e excitante. É uma dança de sedução. O ritmo é marcado por 3 tambores e por cânticos improvisados ou conhecidos. Cada tambor tem uma função bem definida. O pequeno ou crivador faz o repicado. O médio, meião ou socador marca o ritmo. O grande ou roncador faz a marcação para a umbigada, o ponto alto da dança. É quando a dançarina deixa o centro da roda e choca a barriga com quem a substitui. A punga é uma forma de convite para que a outra dançarina assuma a evolução no centro da roda. A umbigada representa uma passagem de energia do ventre com desejos de boa fertilidade e saúde aos rebentos umas das outras. No início, o tambor era utilizado para comunicação, para o treinamento de capoeira e com o tempo foi adotado para festa e brincadeira. Difundido pelas senzalas maranhenses, contam que se originou com um certo Benedito, um escravo e cozinheiro que costumava roubar comida para alimentar e ajudar os negros que haviam sido castigados no tronco. Por seus feitos corajosos, driblando feitores e senhores, depois de sua morte, foi transformado em santo e em padroeiro do tambor de crioula. Por isso, em algumas vezes o tambor de crioula é usado como pagamento de promessas a São Benedito, que representa o vodum daomiano Toi Averequete. Assim, homenageia um negro que alimentava e ajudava aqueles que precisavam. São Luís é encontrada a 2 graus do Equador, o que a torna um pouco norte e um pouco nordeste do Brasil. A cidade possui características diferentes das demais capitais nordestinas. O clima é tropical, quente e semiúmido, com 2 estações bastante distintas: o verão, de julho a dezembro, e a estação das chuvas, de janeiro a junho. Na ilha, predominam os ventos nordeste, que garante temperaturas mais amenas, mesmo nos dias de forte presença do sol. Hoje, em São Luís, o tradicional e o novo se misturam. A cidade vem mudando ao tentar lidar com congestionamentos, poluição e superpopulação. No início da década de 1960, um pouco mais do que 9 bairros compunham o principal de sua área urbana. Nesta década, entretanto, esse quadro sofreu grande alteração com a construção de pontes sobre o rio Anil e de uma barragem sobre o rio Bacanga.
Em 1970, São Luís foi integrada a um programa nacional para favorecer novos polos de desenvolvimento e criar novos empregos. A cidade estava sendo preparada para as transformações sociais e econômicas que visavam atrair investimentos para a região. No fim de 1980, 2 grandes projetos já se encontravam implantados na ilha: uma fábrica de produção de alumínio e um terminal exportador de minérios. São Luís experimentou uma nova corrente migratória, agora vinda tanto do interior do estado como de outras cidades brasileiras. A cidade se expandiu. Novos bairros surgiram. O antigo projeto português se viu acrescentado a partir de então de grandes obras de arte da arquitetura moderna. Prédios foram construídos, avenidas foram abertas, viadutos foram projetados para facilitar o crescente trânsito de automóveis, e áreas de lazer surgiram para atender a demanda dos novos habitantes. Margens de rios e lagoas foram urbanizadas e transformadas em campos de lazer e de passeios em meio a manguezais centenários. A orla marítima ganhou uma avenida com bares, pontos de reunião e calçadão. O centro histórico foi circundado com um anel viário para acesso e disciplina do trânsito interno. São Luís se tornou moderna. Seus efeitos se tornaram profundos, mas os seus moradores vêm se adaptando bem. Mesmo vivendo em um mundo mais moderno, eles se mantêm fiéis às poderosas tradições que dão sentido às suas vidas. Alguns temem o fim dessa rica cultura, mas os ludovicenses bem sabem selecionar o que desejam das novidades, sem abandonar os seus hábitos antigos. Existe uma crescente conscientização dos habitantes de São Luís sobre o valor inestimável de sua cultura e potencial vulnerabilidade. Enquanto estiverem unidos pelos laços da comunidade, dos rituais religiosos e da lealdade ancestral, São Luís permanecerá uma ilha de beleza, crenças e história. E eu canto é porque posso, ô vivo. Oh meu Deus, porque meu talento dá. Ô vivo. Aê, tenho força na garganta, mano. Ô vivo. Oh meu Deus, que só não vi nada. Aê, vivo. Aê, viva São Benedito. Ô vivo, São Benedito. Ô vivo. Oh meu Deus, eu sou aroeiro. Vivo. Oh meu Deus, não perco o meu natural. Vivo. Meu Deus, não posso pesar metade. Ó viva São Benedito. Ó meu Deus, ó viva São Benedito. Ó vivo. Eu morei em Cantanhede. Vivo. Ó meu Deus, de lá tive que mudar. Vivo. Aí eu cheguei lá no Miranda. Ó vivo. Ó meu Deus, lá eu não pude ficar. Vivo. Mudei pra Tapecuru. Vivo. Ó meu Deus, tive que me retirar. A outra morando no Cantagalo Negro. Ô vivo. Ô meu Deus, que lá é o meu lugar. Ô vivo. Aê, viva São Benedito. Vivo. Ô meu Deus, ô viva São Benedito. Ô vivo, eu morava em Santa Rosa. Vivo. Mas sou obrigado, eu vim mudar. Ô vivo. Eu arranjei uma mulher. Ô vivo. Ô gente, aqui nesse tremedal. Oh, eu moro em Oitê. Oh, gente, não nego o meu natural. Oh, viva São Benedito. Oh, viva São Benedito. Oh, Deus, eu canto é porque posso. Vivo. Oh, meu Deus, porque meu talento dá. Oh, vivo. Tenho cria, tenho força na garganta. Oh, vivo. Oh, meu Deus, que só não vi nas aparas. Oh, vivo. Oh, viva São Benedito. Vivo. Eu não tenho força na garganta. Oh, vivo. Oh, gente, mas tem força no gargular. Oh, vivo. Oh, eu